Bom dia, pessoal. Eu tentei fazer uma reunião através do Meet, mas não deu certo. Ele bloqueou a minha câmera, tá? Então eu vou gravar um vídeo aqui de aula para vocês. Só que eu vou pedir para vocês acompanharem o material que eu coloquei lá em PDF enquanto eu vou falando aqui com vocês, tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir compartilhar minha tela, Vou fazer uma aulinha bem rápida aqui. Então, a gente vai começar com o HTML básico. O HTML básico é para criação de página de internet. Qual que é o objetivo aqui? É vocês aprenderem os códigos para criação de uma estrutura de página de HTML. O título, como é que você coloca lá o cabeçalho do título, os menus, como é que vocês criam, aonde vocês inserem o conteúdo no corpo do texto, tá? Então, hoje é uma coisa bem basicona. A gente vai começar com o que é o HTML, a linguagem em si, né? Ou seja, o que significa a sigla HTML. Então, a sigla HTML, Hypertext Markup Language, não é uma linguagem de programação em si, ela é uma linguagem de marcação, onde através das tags você vai criar uma marcação para uma formatação de algo que está em branco, tá? Então, aquela tag vai ser um comandinho, tá? Uma marcação que vai dizer que naquela linha você está fazendo alguma coisa. A tag você tem que sempre abrir e fechar ela, tá? Como assim abrir? Primeiro, a gente cria uma tag usando... Deixa eu ver se eu consigo dar uma virada na câmera aqui. Tá? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir virar aqui, mas lá no slide 5, vocês vão ver o sinal de maior e menor, tá? E depois vocês vão ver o sinal de maior e menor com uma barrinha. Então, quando você dá o sinal de maior e menor e coloca ali a tag que você quer usar, você está abrindo essa tag. Quando você coloca o sinal de maior e menor, coloca a tag ali e fecha com uma barrinha, você está encerrando o que a tag vai fazer ali. Daí vocês têm um exemplo embaixo, tá? Abre a tag, né? Sinalzinho de menor, tá? P, sinalzinho de maior. Depois vocês têm sinalzinho de menor barra P. O que significa o P? O P é para pular a linha, tá? Ele vai pular uma linha ali. Depois vocês têm o que o documento contém. Então, contém tags HTML e texto plano. Exibe conteúdo de páginas, também são chamadas de páginas web, tá? Uma coisa que vocês vão notar é que tudo que vocês fazem no HTML, se vocês abrirem um determinado programa, ele só vai exibir o código que vocês fizeram. Para você exibir a imagem nele, vocês vão precisar dos browsers, tá? O que é um browser? Vocês lembram o que eu falei na aula? Lá quando a gente estava presencial, eu até dei um trabalho para vocês que eu vou cobrar quando a gente voltar. Então, browser é o navegador, tá? Ele é que vai ler as tags para jogar, tá? Tudo que vocês fizeram em formato de imagem. Então, vocês têm lá, eu coloquei exemplo lá no slide 8, o Google Chrome, o Firefox, o Explorer, o Opera, o Safari, são todos navegadores que vocês podem utilizar para visualizar o código de vocês. Então, quem criou o HTML foi Sir Tim Berners-Lee, em 1989. A versão 1 era muito básica e limitada, e era na integração de multimídia. Foi adicionado mais recursos com alteração de imagem. Vocês podem pesquisar na internet depois, páginas de internet antiga, página do UOL, página do Terra, vocês vão ver que era uma bagunça, era uma coisa feia, tá?
Por quê? Porque em 1989 ainda estavam em processo de desenvolvimento do HTML, então ele exibiu o quê? Só uma página estrutural com as notícias. Hoje, a versão atual, tá? Que a gente está utilizando do HTML é o HTML5. A gente vai aprender ainda o HTML4, depois a gente vai tentando evoluir para o HTML5. Vocês têm 2 anos dessa disciplina, esse ano e o ano que vem. Então, esse ano eu vou tentar ir só até o 4 e o CSS, tá? O 4 é o mais simples, tá? Se der tempo, eu passo algumas coisinhas de HTML5. Mas vocês vão ter que ver o HTML4 e o CSS. O que é o CSS? O CSS é uma linguagem de programação conjunta com o HTML, no qual vai criar apenas, tá, a parte de formatação da página web, tá? Isso daí tá lá no slide 10. Então, o que você vai precisar para fazer tudo isso? Primeira coisa, um editor, tá? Na verdade, não precisa de um editor. Você podia abrir o bloco de notas e digitar ali, tá? Como tá falando aí no slide 11, você não precisa de quase nada, só aprender as tags. Mas eu prefiro utilizar um editor. Então, a gente vai utilizar o editor, que eu já devo ter até deixado o link aí para vocês baixarem. O Webmaster HTML Editor, que ele é do celular, é um aplicativo do celular. A gente vai utilizar ele, tá bom? Aí, o que a gente vai ver, tá? HTML pode ser escrito ou editado com o uso de mais diferentes editores. O Dreamweaver, o Visual Studio. Pessoal, esses programas aí, eles não criam como código-fonte em si. Você usa código-fonte neles? Usa sim, só que ele já vem com algumas ferramentas prontas para criar. Então você puxa lá uma linha, ele já cria o HTML dele e já desenvolve ali. Nesse primeiro momento, a gente não vai usar programas específicos que criam isso daí, até porque a maioria deles é pago e eu vou ter que piratear se eu quiser passar para vocês. Eu não sei se as máquinas do colégio vão aguentar. Por enquanto, a gente vai usar só o editor de texto, porque a gente está nessa pandemia aí, nessa quarentena, e vocês têm só o celular ou um computador básico aí da casa de vocês, mas a gente vai usar mais o celular, tá? Então a gente vai baixar esse aplicativo que eu coloquei lá, né? O Webmaster HTML. Então vocês baixem ele lá. Falando aí de edição. Um editor de texto plano é a melhor escolha quando se pretende editar um arquivo HTML. Beleza. Então, o bloco de notas, né? Se tiver, é a melhor escolha. Mas eu prefiro que vocês usem o Webmaster. Depois eu vou gravar um outro pedacinho do vidinho para mostrar para vocês como é que é esse Webmaster. Por que eu prefiro o editor? Porque ele vai criar as linhas, né? Ele vai numerar as linhas, ele vai colocar cor nas tags, aí vocês vão conseguir achar aí erros, tá? Falta de pontuação. Tem que tomar muito cuidado. Vocês já viram a linguagem de programação em si com o Murilo, e vocês lembram que vírgula faltando é difícil, né? Alguma coisa dá errado, alguma coisa sai para baixo. Vocês têm que entender que o HTML é igual ao Paint, né? No Paint, quando você desenha, você não esquece um buraquinho aberto na hora de você usar o baldinho de tinta, não espalha tudo. O HTML é a mesma coisa. Se você abriu ele e esqueceu de fechar em algum lugar, aquela tag que você abriu, ela vai se espalhar para todo o conteúdo da página. Então a gente vai começar lá como criar um arquivo, tá? Do HTML. Primeira coisa, todo arquivo começa com a tag HTML. Então vocês vão abrir sinalzinho de menor, digitar HTML, sinalzinho de maior, tá? Depois, isso aí, pessoal, vocês podem me acompanhar no slide 16. Depois vocês têm lá o head. O head é o cabeçalho. Aonde fica o cabeçalho? Fica lá na aba da página web. Então, aquele título que aparecer, ela vai aparecer lá na aba da web. Quando vocês abrem aí, se vocês estiverem com o Google Class aberto, com
a turma de vocês aberto, vai estar lá, internet de programação, quadradinho azul na aba, internet de programação. E isso aí é um cabeçalho, tá? Aí vem o Read, que é onde você vai colocar, né, que ele indica o cabeçalho, que tudo que foi escrito ali é o cabeçalho, e o Titler, tá? Então vocês abrem o sinalzinho de menor, digita Titler, fecha sinalzinho de menor e digita o que vai aparecer. Por exemplo, no caso que eu falei lá da página aberta, vai estar assim, internet e programação, ele é o título, tá? Ele é o Titler. Depois você vai fechar o Titler e fechar o Read. É muito importante que vocês não esqueçam de fechar nem o Titler e nem o Read. Por quê? Porque senão, tudo que vocês fizerem a partir de agora vai entrar tudo dentro do Read e não vai aparecer nenhum conteúdo no corpo da página, tá? Depois do Read, vocês vão abrir o Body, tá? Que é o body que eu falo, tá? Por quê? Porque é body, né? B-O-D-Y, né? Que é body, corpo em inglês. Então, vocês vão abrir a tag de menor, escrever body, né, body, e fechar a tag de menor. A partir daí, tudo que você digitar, ele vai estar contido dentro do corpo do texto, tá? Então, dentro do corpo da imagem, da HTML. Tudo que digitar vai aparecer lá na página de internet. Depois que você digitou tudo que você tem que digitar, você vai fechar o body, tá? Então, sinalzinho de menor, fecha, coloca body, fecha. E fechar o HTML para dizer que aquela página ali se encerrou, beleza? Então, que nem eu expliquei, eu tenho umas explicações aí, né, nos próximos, que é tudo que eu já falei. Então, o HTML descreve o conteúdo da página, tá? Deixa eu só arrumar um negocinho aqui que ficou em cima do título. Daí tem assim, ó, o texto entre Read e Head é o cabeçalho da página, não é exibido no browser. Ele não é exibido no meio do browser, ele é exibido lá em cima na aba, tá? Na aba da internet. O corpo do texto é o conteúdo que vai ficar visível. Então, tudo que você digitar entre body vai ficar visível para o usuário do site. Aí lá no 18 a gente tem algumas tags que definem títulos, tá? O cabeçalho são definidos por tags de H1 até H6. Então, o que que é? É uma formatação básica que já tem ali. Você digita H1, um texto, fecha H1 e ele já vai ter ali uma formatação básica. Aí a gente tem o P, tá? Tag P que vai usar para pular a linha, para você criar um parágrafo. Então, ó, digitou alguma coisa, ele tem que ir para baixo como um parágrafo. Presta atenção, parágrafo. Todo parágrafo começa com letra maiúscula e um espaço, tá? Não vão confundir com pular linha. Pular linha vai ser o BR. O P é parágrafo, tá? Aí depois a gente vem as tags de link, né? O A, que é o âncora href, tá? Isso daí eu vou passar um pouquinho mais para frente, com mais explicação. Mas ele é para fazer um link externo, ou um link de página para página. Por exemplo, você fez página 1, criou um menuzinho com a página 2. Você vai usar a tag rf para quando você clicar na palavra página 2, a página 2 ser exibida, tá? Daí a gente vai ter as marcações de imagem e as demais marcações aí. Ó, eu vou parar no slide, então, no slide 18, tá? Aí vocês parem por aí no slide 18, porque vai ser base do exercício que eu deixei para vocês, tá?